Oi, eu sou o Sobrevivente e você conhece as canetas emagrecedoras? Conhecidas também por Mounjaro, Wegovy ou até mesmo Ozempic, essas canetas se tornaram uma verdadeira febre no Brasil. E você me pergunta, por quê? Porque elas fazem você emagrecer quase como num passe de mágica. Ao invés de você se alimentar corretamente, treinar todos os dias, dormir direito e evitar o estresse, é só levar algumas injetadas e logo você vai ter o seu corpo dos sonhos. Mas que beleza, né? Que maravilha. Pelo menos é isso que as pessoas acreditam. O problema é que ao invés de procurar um médico, tem uma galera começando a comprar essas canetas de forma nem sempre tão legal assim, de forma nem sempre tão dentro da lei. O resultado, claro, está sendo assustador. O que é pancreatite que gerou alerta sobre canetas emagrecedoras? Com mortes por pancreatite, Anvisa alerta para canetas emagrecedoras. Santa Catarina tem 4 casos de problemas neurológicos ligados a canetas emagrecedoras. Mortes e problemas no pâncreas. Anvisa emite alerta sobre o uso de canetas. Lexa revela problemas de saúde após usar caneta emagrecedora. SS reforça alerta sobre os riscos à saúde do uso indiscriminado de canetas. Entenda por que canetas emagrecedoras vendidas ilegalmente podem causar danos graves ao corpo. Em Belo Horizonte, uma mulher de 42 anos está internada desde dezembro em estado grave devido a complicações relacionadas ao uso de uma caneta do tipo vendida de forma ilegal. E por último, o comércio ilegal de canetas emagrecedoras cresce impulsionado pela desinformação e aumenta riscos à saúde. Pesquisa identificou um aumento de 35% no consumo de substâncias emagrecedoras, sobretudo entre mulheres jovens, impulsionado pela ampla oferta em farmácias e plataformas online. Deu pra ver como o assunto é sério, né? Bora falar sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo, e se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, o que diabos tem nessas canetas que estão emagrecendo tanto, povo? Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei, né? Tipo, o que essa caneta realmente faz pra poder emagrecer a galera? Bom, essas canetas emagrecedoras não são canetas. Mas que surpresa, né? Não é como se a Bic fabricasse elas. Essas canetas emagrecedoras são remédios. São medicamentos que vêm em uma forma de injeção dentro de uma caneta já pronta para aplicar. Diferente do que as pessoas pensam, esses remédios eles não funcionam queimando a gordura da pessoa. Quem dera fosse assim, né? O que eles fazem é imitar hormônios que o nosso corpo já produz naturalmente depois que a gente come. Um desses hormônios se chama o GLP-1 e em alguns casos também tem outro chamado GIP. Esses hormônios ajudam a controlar a fome e a sensação da gente estar satisfeito depois de comer a nossa comidinha. Na prática, o cérebro entende que a pessoa já comeu o suficiente mesmo com uma quantidade menor de comida. Parece algo maravilhoso, né? Você comeu uma banana e o seu cérebro entende que você comeu uma pizza inteira tamanho família com uma Coca Zero e borda recheada de doce de leite natural de Minas Gerais. Além disso, o remédio faz o estômago esvaziar mais devagar, então a sensação de estar cheio dura mais tempo. Com isso, a pessoa acaba comendo menos ao longo do dia. E o que acontece quando a gente come menos? Bom, a gente emagrece, né? É assim que funciona. Por causa desse efeito, muitos médicos usam essas canetas no tratamento da obesidade ou do sobrepeso mais elevado. Principalmente na galera que já tem diabetes do tipo 2. Aquela diabetes que você não nasce com ela, você adquire por deficiência na gestão de insulina, digamos assim. Ou seja, assim como praticamente todo outro medicamento, ele deve ser receitado por um médico, seguir as indicações à risca, levar em consideração outras questões de saúde que você tenha e, claro, ficar atento aos efeitos colaterais. Mas o que a galera pensa? Esquece tudo isso, pô. O pai quer estar no shape aqui, negócio de dieta, o que? Meu negócio é injetar um Mounjaro, bicho. Eu vou ficar igual o Ramon Dinossauro logo. Isso tem sido uma parada na verdade, bem complicada. A gente vê aqui, sobre o Mounjaro. Conge perdeu mais de 20 quilos em 6 meses. Dieta balanceada, acompanhamento com médico e nutricionista. Perda muscular 0. O que eu observo? O povo simplesmente compra a canetinha, toma dose sem fazer nenhum exame ou avaliação. O brasileiro se automedica para tratar câncer, imagina para emagrecer. Bom, o resultado disso tudo,
poucas mortes registradas, tá? Vamos ser justos. Ah, meu Deus, uma epidemia! Ah, não é, tá? São poucas mortes registradas até então. Foram apenas 6 no Brasil que estão sendo investigadas. Não significa que foi diretamente pelo uso da caneta, tá? Mas 19 mortes no Reino Unido e outras em outros países. Nada que realmente acenda um alerta absurdo de preocupação. Oh, meu Deus, uma pandemia de Mondiaro. Não. Vamos manter a calma. Mas nesses casos, sempre rolam subnotificações, ou seja, pode ser que esse número de 6 aqui seja muito maior. Só que a pessoa não vincula o uso da caneta ao falecimento da pessoa. Então, esses estudos ainda podem estar desatualizados. Por isso mesmo, é bom você ficar de olho. Olha só essa notícia aqui. Quase virei camiseta e não emagreci. Pacientes relatam reações graves após usar canetas emagrecedoras falsificadas. A cena que convenceu o chefe de cozinha Paulo Marim, de 50 anos, a tentar a Tirzepatida, princípio ativo do Mondiaro, era familiar. Uma amiga comentava no salão de beleza que, oh meu Deus, todo mundo estava emagrecendo horrores. Em poucos dias, ele recebeu o contato de um suposto médico que aplicava a medicação em um consultório improvisado. Uma maca, uma mesinha, 2 cadeiras. Pô, super de confiança o local, né? Passa muita autoridade. Nenhuma ampola era mostrada, nenhum lote, nenhuma receita. Abre aspas. Ele aplicava a dose e pronto. Eu não via o frasco. Ele dizia que era endocrinologista, mas nunca vi CRM. Custava 250 por semana. A primeira aplicação já trouxe sinais de que algo estava errado. Náuseas fortes, tontura, vômito e um hematoma roxo na barriga. Tentou mais uma vez. Pô, o cara ainda tentou, velho. Na semana seguinte, os sintomas se intensificaram e além desses, não emagreceu uma grana. Peraí, uma grana não. Uma grama sequer. E olha só, aqui o anúncio da Tirzepatida falsificada a qual Paulo teve acesso. Até aqui o anúncio, ó. Meses antes, Paulo já havia vivido outro episódio, igualmente motivado pela promessa de emagrecimento rápido. Uma conhecida vendia a suposta caneta do Paraguai, com 4 aplicações por R$ 1.200, parcelados na maquininha. Ele aplicou numa manhã. Horas depois, tontura, diarreia, vômito, enxaqueca. Fui parar no hospital, joguei o resto fora. Aí tá aqui a foto dele. Poxa, eu tava fingindo que a voz dele era nasalada e tem a foto dele, agora eu me sinto mal. Como é que deve ser a voz do cara mesmo? Enfim, deu pra perceber que muito disso acontece pelo uso de canetas falsificadas ou em locais não tão limpos assim, né? Não tão verdadeiros no sentido de serem de profissionais da área da saúde. E o problema é que tudo isso, esse mercado paralelo é gerado pela glorificação desses remédios. A gente vê aqui uma postagem do Davi Laranjeira. Canetas emagrecedoras viraram a nova religião moderna. Não precisa mudar a rotina, não precisa aprender a comer, não precisa cozinhar, só aplicar e esperar o milagre. Até o corpo cobrar a conta. Pancreatite, problemas gastrointestinais graves, náusea constante, perda de massa muscular, dependência. E agora alertas de desvivamentos associados, mas o problema nunca foi só a caneta. O problema é a mentalidade da solução mágica. A ideia de que dá para consertar anos de comida ruim com uma injeção semanal. A indústria ama isso, porque você não muda o hábito, você vira cliente recorrente e com isso vira usuário dessas canetas para o resto da vida. Não aprende a comer, não aprende a cozinhar, não ganha autonomia, só troca comida ruim por remédio caro. E quando para de usar a caneta, o peso volta, a inflamação volta, o problema continua. Porém assim, vamos ser justos, apesar dos números baixos de óbitos, a treta tá sendo com problemas severos no pâncreas. Mas para isso nós precisamos entrar no nosso momento aula chata de biologia. E eu prometo que vai ser uma explicação bem simples e rápida, tá? É o seguinte, tá vendo esse camarão na imagem? É o pâncreas, um órgão que fica atrás do estômago. O nosso pâncreas tem 2 funções principais. A primeira é digestiva, ou seja, ele ajuda a pegar os nutrientes dos alimentos, e a segunda é uma função hormonal. Ele controla basicamente o açúcar no sangue. Como eu já te falei, essas canetas emagrecedoras imitam um hormônio chamado GLP-1. Esse hormônio estimula o pâncreas a liberar mais insulina quando o açúcar no sangue sobe depois de comer. O problema é que essa estimulação
pode, olha só, olha a palavra mágica, pode estar associada a uma inflamação do pâncreas chamada pancreatite. Sobrevivente, por que pode? Porque isso ainda está em estudo, meu amor. E eu não posso sair afirmando algo que ainda não tem certeza para você. E os estudiosos não têm certeza, no caso. Enfim, a pancreatite costuma dar dor forte e contínua na parte superior do abdômen, que pode irradiar para as costas, além de náusea e vômitos, mas não é qualquer tipo de vômito, são vômitos intensos. Em muitos casos, o pâncreas se recupera completamente, você fica bem. Em outros, em casos mais graves, a inflamação pode ser intensa, ao ponto de causar necrose, que é quando uma parte do tecido do pâncreas morre. Aí na imagem eu acho que é um pâncreas completamente necrosado, tá? Não é isso que acontece, normalmente é só uma parte. Aí a situação é séria, tá? E pode exigir internação em UTI, antibiótico e às vezes cirurgia. Não é lá tão comum, vamos ser justos. Meu Deus, eu não posso usar a caneta! Você pode, mas eu vou te explicar quando você pode, tá? Mas é importante que você saiba desse risco. Não significa que todo mundo que usa essas canetas vai ter problemas no pâncreas, tá? Calma, os números são muito baixos. Vão tentar vender pra você um absurdo. Vão dizer que, meu Deus, milhares de pessoas estão indo se encontrar com Jesus por conta do mão diário. Não é verdade, calma, vamos ficar tranquilos. O medo, na verdade, é que esse número possa aumentar por conta do uso desenfreado das canetas, ou pior, pelo uso de canetas falsificadas ou não feitas por laboratórios de confiança, sem falar em outros efeitos colaterais. Peraí, sobrevivente, tem efeito colateral? Não funcionava de forma mágica? Não era, eu aplicava pique, e aí magicamente eu ficava magro? Não era tipo aquele filme lá do Professor Aloprado? Eu acho que essa referência é bem velha. Acho que ninguém assistiu esse filme. Mas enfim, tem efeitos colaterais sim, tá? O que mais acontece, na verdade, é enjoo, principalmente nas primeiras semanas ou quando a dose aumenta. Também pode dar vômito, diarreia ou prisão de ventre. Muita gente sente estufamento, gases, azia e aquela sensação de comida parada no estômago. Isso é relativamente comum até. Algumas pessoas relatam também perda exagerada de apetite. Aí o risco não é só emagrecer. O risco é de emagrecer muito perdendo músculo, ficando fraco, com tontura ou até mesmo beirando a desnutrição. Existe também um risco que poucas pessoas falam, mas é de aumentar a quantidade de pedras na vesícula ou de você ter pedras na vesícula. E a vesícula não é um órgão que você consegue reparar. Ou seja, se você tiver pedra na sua vesícula, você tem que remover a sua vesícula. E sim, as pessoas sobrevivem sem uma vesícula. A maioria, pelo menos. Tô brincando, quase todas. E um ponto importante que quase ninguém fala: quando a pessoa para de usar a canetinha, se ela não mudou hábitos, o peso vai continuar a subir até ela voltar ao corpo que estava antes. Porque o remédio controla o apetite enquanto o remédio está sendo usado. Você parou de usar o remédio, você voltou a ser como antes, se você não tomar cuidado com a sua rotina, com seus hábitos e tudo isso que envolve emagrecimento. É por isso que as pessoas falam que esse tipo de remédio foi feito para te deixar dependente. Porque tem gente que começa a engordar de novo quando para de usar, nota que está engordando, aí aí rapidamente volta a usar o remédio porque ela não quer voltar ao teu corpo que ela tinha antes. Olha assim, sobrevivente, beleza, legal, bacana esse tema de vídeo, só que assim, o que eu vejo, sobrevivente, é que o povo tá colocando estética acima de saúde. Então os caras são bonitos por fora, as minas são bonitas por fora, mas se fizer um exame de sangue, sobrevivente, não sobra ninguém, cara. E assim, eu concordo contigo, mas os brasileiros que se importam com estética sempre foram assim. Isso não é nenhuma surpresa, é o natural da sociedade brasileira. A gente é muito guiado pela aparência. A gente é muito guiado pela aparência. É só ver a galera de academia, por exemplo, com o uso de anabolizantes. Ou com o uso de milhares de pílulas com objetivos diferentes, buscando teu corpo perfeito. Outro dia, por exemplo, eu tava na academia e um instrutor chegou pra falar comigo. Era um instrutor novo, eu descobri que depois o nome dele era Marcos. E a conversa com ele foi mais ou menos o seguinte. O cara chegou pra mim e disse bem assim: "Diz aí, sobrevivente, você trabalha na prefeitura, né, meu bom? Eu sei que você trabalha na prefeitura, cara." Eu falei: "Não, trabalho sim, trabalho lá perto da prefeitura mesmo." Aí o cara já chegou comigo: "Você não conhece uma galera da área da saúde, não? Umas enfermeiras aí, uns médicos, umas técnicas de enfermagem?" Eu falei: "Eu conheço alguns, eu tenho um convívio com a galerinha assim." "E quanto é que eles cobram pra dar uma injeção, sobrevivente? Pra dar só um piquezinho, sobrevivente, só um negocinho em mim aqui?" Aí eu fiquei tipo: "Injeção do quê, cara? Do que você tá falando? Você quer remédio? Tipo, você tem que pegar uma receita com um médico. Provavelmente você consegue atendimento no hospital agora." "Não, cara, injeção das paradinhas, pô. Das paradinhas." E o cara falava que nem drogado já, era engraçado isso. Eu achei engraçado porque assim, apesar de ser instrutor, o cara não tinha lá o porte físico de quem usava anabolizantes. Se bem que isso é um ótimo sinal de que ele deveria usar, né, já que
Já que ele não tinha o corpo de um personal. Agora eu entendi. Finalmente fez sentido na minha cabeça agora, porque que ele tava correndo atrás disso. Enfim, essa busca pela estética continua sendo alimentada pela mídia de forma geral. Eu tava vendo, em tom de brincadeira, a galera elogiando o shape do Leon no novo jogo de Resident Evil. A gente vê aqui o Leon com 23 anos, aí o shape dele, e o Leon com 49. Com certeza o cara não tá puro. E os caras comentando, olha esses gráficos, olha essa geometria. Enfim, eu particularmente, vamos lá, conversinha com o papai sobrevivente. Eu particularmente, meu amor, eu não vejo problema nenhum em quem quer emagrecer e tá buscando ajuda das canetas emagrecedoras. Eu realmente não vejo treta nenhuma nisso. O problema é você fazer isso de forma burra, meu amor. É você fazer isso sem supervisão médica e comprando com perigo. Como são canetas relativamente caras, relativamente não, são caras pra um cacete, tá? Tem uma galera comprando de forma antiética, porque olha só isso daqui. 1.759,64, 1.406,75, R$2.600, R$3.000. Claro que são aplicações em quantidades diferentes, né? Mas mesmo assim, isso aqui é um absurdo. Então ninguém tem dinheiro pra comprar isso, ou quase ninguém aqui no Brasil. Quem é que tranquilamente no Brasil pode dar R$3.000 numa caneta, né? O que a galera faz? Começa a comprar com perigo, e as chances disso dar merda são muito altas, resultando aqui no que aconteceu com o nosso querido amigo, cadê o nome dele? Vamos lá, tá aqui no começo. Paulo Marim, o chefe de cozinha. Inclusive, vamos lá, existe um projeto de lei para quebrar a patente e o governo permitir que laboratórios brasileiros criem canetinhas genéricas, para que a população brasileira não tenha que pagar 3.000 conto, 1.500, 1.800 reais para poder ficar magra. Ou seja, existe uma chance dessas patentes serem quebradas. Que é sobrevivente? Que conversa é essa de patente, cara? Patente não é coisa do exército? Tipo, o cara é cabo, aí é general, tipo... Também, tá? Mas patente aqui nesse sentido é um direito exclusivo que o governo concede a quem criou algo novo, a quem gerou uma inovação. Se uma pessoa ou empresa desenvolve uma invenção que não existia antes, né? Se existia antes, não era invenção. Como um remédio, uma máquina ou um processo de fabricação diferente, essa pessoa ou empresa pode pedir o registro dessa invenção no INPI ou INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Basicamente o órgão responsável por cuidar disso no Brasil. Se o pedido for aprovado, essa pessoa ou empresa passa a ter o direito de ser a única a fabricar, vender ou explorar comercialmente aquela invenção. Isso por um tempo limitado, normalmente 20 anos, o que é um tempo do caramba. Durante esse tempo, outras empresas não podem copiar sem autorização. Sobrevivente, mas por que isso existe? Para estimular a inovação. Porque se não existisse isso, bastava alguém criar algo novo, que automaticamente outras empresas iam copiar, e isso iria desestimular a inovação. Faz sentido. Eu posso não ter explicado direito, mas eu juro que isso faz sentido. Enfim, no caso das canetas usadas para emagrecimento, como Mounjaro, Cepbond e Ozempic, a patente é justamente a patente de invenção. As canetas emagrecedoras são caras justamente por isso, porque só a empresa que tem a patente delas pode criar as canetas. Qualquer outra empresa está proibida de fazer isso e oferecer por um valor mais barato, por exemplo. Voltando ao projeto de lei, que eu já me perdi aqui. A gente está falando do PL 68 de 2026 do deputado Mário Heringer. Desculpa, cara, eu a foto errada. Esse aqui não é o Mário Heringer, não. O Mário Heringer é esse cara aqui. Eu achei parecido, né? Parece que um é tio do outro. Enfim, esse projeto de lei declara que os medicamentos Mounjaro e Cepbond, que são da empresa Eli Lilly e usam a substância chamada tirzepatida, passam a ser considerados de interesse público. Isso significa que o governo brasileiro pode autorizar outros laboratórios a produzirem o medicamento mesmo que ele ainda tenha patente. O resumo do resumo, porque eu tô complicando esse vídeo mais do que eu deveria. Se esse projeto de lei for aprovado, vai ter canetinha emagrecedora mais barata para todo mundo. Uhul! Que alegria! Todo mundo magro. Fim da obesidade, certo? Com isso, vão ter genéricos desses medicamentos. Você não vai usar, por exemplo, o Mounjaro. Você vai usar o Lulojaro, o Susjaro, ou qualquer outro nome que vão dar para esse genérico. E brincadeiras à parte, eu tô zoando demais com você nesse vídeo. Embora eu esteja zoando tudo isso, cara, isso é uma notícia muito boa pra galera com diabetes tipo 2. Porque é um medicamento que elas precisam. E essas pessoas conseguiriam de uma forma mais barata. Só que fazer isso também, quebrar a patente e abrir a porta dos infernos pro uso desenfreado pela galera que já compra legalmente. Nesse caso, até dando mais segurança para elas, já que elas não comprariam com perigo, só que com certeza estariam
falsificando receita, o que é crime, lógico, mas pelo menos não estariam injetando água na barriga ou qualquer outra substância que o traficante de remédios venda fingindo que é uma caneta emagrecedora. No dia 9 de fevereiro, a Câmara aprovou o regime de urgência para esse projeto, PL 68 de 2026. Isso quer dizer que a proposta vai andar mais rápido do que o normal, mas é importante deixar claro que o Lula, o governo federal, não está apoiando essa quebra de patente. O Geraldo Alckmin, que é vice-presidente, falou publicamente que quebrar a patente pode gerar insegurança jurídica, o que eles não querem. Ele defende que não se deve nem quebrar e nem estender patentes, além do que já está previsto na lei, que a gente viu lá que é cerca de 20 anos. O ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, eu sei, você nunca ouviu falar dele, ele também afirmou que o governo segue orientações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e que nesse momento não apoia o licenciamento compulsório desses medicamentos. Entidades do setor que dicção de lixo. Entidades do setor farmacêutico, como a Sindusfarma, né, e a própria Eli Lilly, que produz as canetinhas, também são contra, logicamente, eles não querem perder o lucro, né? Apesar disso, no mês que vem, março de 2026, acaba a patente do Ozempic e do Wegovy. É possível que logo em abril os genéricos já comecem a aparecer. O Mounjaro, que ainda vai ficar uns bons anos com a patente protegida, a não ser que esse projeto de lei passe, claro. Sobrevivente, cara, depois desse vídeo eu perdi o medo. Eu cheguei nesse vídeo achando que ia ter pessoas aos montes se desvivendo aí por conta do Mounjaro, mas, cara, eu vi que dá pra emagrecer assim, cara. Meu pâncreas tá saudável, eu acho. Eu tô com um buchinho aqui, cara, que eu tenho vergonha de ir pra praia e eu acho que eu vou utilizar a canetinha sim, sobrevivente. E assim, brincadeiras à parte, eu entendo você. De verdade, eu entendo. Eu entendo que você talvez seja o tipo de pessoa que tentou de tudo e não conseguiu emagrecer. Apesar disso, eu recomendo que você emagreça de forma tradicional, certo? Que você pratique exercícios, que você reeduque a sua alimentação, que você tenha um sono de qualidade e que você maneje o estresse. Principalmente isso aqui que as pessoas ignoram, né? Pra emagrecer é só fazer exercícios, reeducação alimentar. Cara, se você controlar o estresse, você dorme melhor, você não escapa tentando alcançar tranquilidade emocional por comida e você faz exercícios com mais facilidade. Então assim, cara, manejar o estresse é uma maravilha. Depois que eu prestei mais atenção nisso, minha vida ganhou uma qualidade de vida. Minha vida ganhou uma qualidade... Que vídeo lindo! Eu ganhei uma qualidade de vida muito maior. Mas se você estiver pensando nas canetas, se você pensa assim, sobrevivente, eu quero realmente, cara, eu quero usar as canetas pra emagrecer. Vá em um médico. É sério, cara, vá pra um médico, velho. Pô, vá lá, vá pro endocrinologista, sei lá. Fala assim, cara, eu quero usar as canetinhas, eu posso usar, o que você me diz? Aí o médico vai fazer a receita direitinho, você vai poder comprar sem problemas com a justiça e vai emagrecer sendo acompanhado por um profissional. Assim você fica saudável, tranquilo e pode até mesmo compartilhar esse vídeo com seu amigo que tava pensando em emagrecer dessa forma. Manda esse vídeo pra ele, cara. Por favor. Por favor, você quer que eu implore, cara? Só você clicar no botão compartilhar. Tem algum botão aí que faz isso? Na verdade, eu não sei se tem. Mas manda pra ele aí, por favor. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer demais a Def. Muito obrigado, Def. Quero agradecer também ao Leque, ao Zane, ao Alanzito, Ale, agradecer também ao Uncle Luke, ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, agradecer ao Tio Gran, ao Polo, ao Luca Nonino, ao Rússio, agradecer também ao Zenatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, ao Amy Chris, ao Gleidson Tassiano e agradecer aqui também. Mas eu também não posso deixar de agradecer os membros alunos desse canal, membros que acessam conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos disponíveis, as informações dos benefícios estão aqui do lado, bem como os valores. Não se endivide, pelo amor de Deus, para me ajudar com o canal. Você também pode me ajudar comentando, compartilhando, hypando o vídeo, interagindo de forma geral, comentando um oi sobrevivente. Eu serei muito grato se você fizer isso. Eu quero sugerir também que você clique nesse vídeo que está aparecendo no meio da tela. É mais um conteúdo que vai ser interessante para você sobre o que está acontecendo aqui com o Brasil, sobre notícias bizarras daqui e sobre como sobreviver a esse país maravilhoso e tenebroso ao mesmo tempo. Um forte abraço para você. A gente se vê no próximo conteúdo. Um beijinho na sua bundinha. Tchau, tchau.